Então, eu diria ao nosso querido amigo, senador, governador Cristóvão Buarque, que eu me sinto da seguinte maneira, veja bem, eu era uma simples cidadã brasiliense quando houve a construção da ponte chamada JK. Essa ponte, o projeto da ponte foi licitado ainda no governo Cristóvão. E a projeção feita por aqueles que fizeram o projeto era que a ponte custaria 42 milhões de reais. No momento em que houve a licitação para a construção da ponte, o projeto passou a custar 79 milhões. E, finalmente, ela foi construída por um recurso em torno de 200 milhões de reais. Eu me lembro que eu era médica do Sindicato dos Médicos e a gente brincava dizendo que a ponte deveria se chamar Ponte dos Remédios, porque, à época, o governador Roriz teve que se utilizar de 40 milhões de reais da Secretaria de Saúde, destinados à aquisição de medicamentos, para concluir a ponte. Não adiantou nada do que nós falávamos naquele momento, porque o Tribunal de Contas considerou regular a prestação de contas do governador. Assim como esta casa aprovou, e o Tribunal de Contas também aprovou, a prestação de contas do governo Roriz daquela época. E a mesma coisa que eu me sinto agora, governador Cristóvão Buarque. Nós temos uma série de denúncias. Primeiro, é importante saber que o orçamento da construção da ponte, ainda feito, na licitação feita em 2010, era de R$ 668 mil. Mas essa construção não pressupunha as despesas com a cobertura, com o gramado, com os assentos e com muitos outros itens que vieram a ser fruto de uma nova licitação. Da mesma maneira como não estava prevista a urbanização da área central de Brasília. Então, ao final, nós temos um estádio que custou, declarados, R$ 1.400.000.000. Além disso, é bom dizer que o Tribunal de Contas teve todo o tempo assento numa sala do estádio para acompanhar todo o processo da obra. E que o Tribunal de Contas ainda não se pronunciou sobre a legalidade ou não daquela obra. Então, eu espero que o Tribunal de Contas se pronuncie, porque aí vai ficar esclarecida essa questão, se houve ou se não houve superfaturamento, como foi dito. Quero também dizer ao senador Cristóvão Buarque que eu jamais balizarei a minha posição por uma informação da revista Veja, porque, sabidamente, essa revista tem posição. Sabidamente, essa revista faz o jogo da direita no Brasil. Sabidamente, essa revista aceita pagamentos ou interferência do crime organizado no país, como ficou demonstrado no caso Carlinho Cachoeiras, que ele ligava para o repórter e determinava o que é que deveria sair na revista. Então, obviamente, senador Cristóvão Buarque, meu querido amigo, eu não pauto a minha visão do mundo pela revista Veja, porque quem pauta tem um olho vesgo, porque é um olho absolutamente marcado, um olhar marcado pela tendenciosidade, pela parcialidade com que essa revista tem prestado os seus desserviços ao nosso país, porque não é uma revista de informação, é uma revista que procura fazer a cabeça das pessoas para determinadas posições, defendendo determinados partidos, defendendo determinados grupos políticos e atacando outros. Então, eu não posso pautar, senador Cristóvão Buarque, meu querido amigo, a minha posição política por uma revista do porte da Veja. Então, era isso que eu queria dizer ao senador Cristóvão Buarque. Digo daqui, depois eu vou enviar para ele as notas taquigráficas, para que ele saiba dessa minha fala, dizendo a ele que, com todo o respeito que eu tenho a ele e toda a amizade que a gente tem um pelo outro,
Durante todos esses anos, nunca deixamos de nos ver, nos falar, almoçar juntos, conversar, trocar informações, mesmo quando, às vezes, a gente não concorda com as nossas posições, eu não concordo com a dele, ele não concorda com a minha, mas o nosso respeito é sempre muito grande, e eu quero continuar respeitando o senador, porque eu tenho convicção de que se trata de uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que merece o respeito e a admiração de todos nós. Mas eu não poderia deixar de, nessa tarde, prestar esses esclarecimentos aqui, respondendo à fala que o nosso senador Cristóvão Buarque fez do plenário do Senado Federal e que foi publicado no Jornal de Brasília, como já foi referido pelo nosso senador, pelo nosso deputado Chico Vigilante.